Olá, queridos irmãos e irmãs. Dia 6 de fevereiro, sábado. Hoje nós celebramos a memória de São Paulo Miki e companheiros. O Evangelho é palavra que incomoda, porque é a verdade que não passa jamais. São Paulo Miki e seus companheiros deram sua vida por causa da verdade em Cristo. Em Nagasaki, sofreram o martírio enquanto afirmavam: não há outro caminho de salvação fora daquele que os cristãos seguem. A mesma verdade de Cristo continua propondo a vida aos homens e mulheres de hoje. A resposta depende de cada um de nós. O Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante observarmos que o movimento de Jesus começa a se espalhar. Começa, através da divulgação. Primeiro ele, depois ele envia os discípulos. Então, aquilo começa, o grão de mostarda começa a se transformar, a virar a grande hortaliça que se espalha no mundo, até os dias de hoje. Contando cristãos católicos e cristãos protestantes, somos quase 2 bilhões de cristãos espalhados no mundo. Então, continua a frutificar, continua a crescer. Cumprindo o mandato do Senhor, ide por todo o mundo e batizai toda a criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a mensagem cristã continua a se espalhar por este mundo. É interessante que o povo vai atrás de Jesus, porque ele tem uma mensagem de amor, ele tem uma mensagem de conforto, ele tem uma mensagem na qual é revelado o verdadeiro Deus. Lembremos que Jesus é o rosto humano de Deus. Olhar para Jesus é olhar para Deus. E as palavras dele penetravam no coração dos seres humanos, trazendo alento, trazendo conforto, trazendo esperança a um povo que já tinha perdido a esperança nas autoridades religiosas de Israel, que ficavam presas somente à lei e aos dogmas criados por eles. Perderam a esperança em Deus, porque a lei era um veículo de opressão, principalmente dos mais pobres, porque os ricos iam no templo, faziam suas ofertas e estavam purificados. Os pobres não tinham muitas vezes como fazer essas ofertas. Lembremos a apresentação do Senhor na terça-feira, dia 2. O que Maria e José apresentam em resgate pelo menino? Um par de rolas ou 2 pombinhos. Era a oferta mínima. Lembra que eu falei isso para vocês? Porque eles eram pobres. Agora vocês imaginem se todo momento diante de um ato que levava à impureza, e lembremos que eram 636 mandamentos e prescrições na cultura judaica, como é que você ia ficar todo santo dia indo no templo fazendo oferta para se purificar? Era algo totalmente inviável para um pobre. Não tinha como. Portanto, a grande massa da população, que era formada de pobres, ela tinha perdido a esperança, porque ela não tinha como seguir aquela religião proposta pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Quando chega o Senhor Jesus, falando de amor, falando de perdão, revelando o Deus que os libertou do Egito, o Deus de seus ancestrais, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac, eles começam a ir atrás dele, porque é uma mensagem que lhes traz esperança e que conforta o seu coração. E realmente a mensagem do Evangelho deve ser assim. A mensagem do Evangelho deve ser uma mensagem de alegria, de esperança, de mudança, de conversão. É inadmissível uma mensagem
triste, abatida, um cristão que vive só assim. Não, o cristão deve ser alegre, mesmo diante das dificuldades, porque o que contagia os outros é a alegria de Cristo, não a mensagem do sacrifício. Ninguém quer sacrifício, o próprio Senhor falou, eu quero a misericórdia e não sacrifício. Tem gente que fica ligada muito ao sacrifício. Eu tenho que me sacrificar pela mortificação. Não, nós temos que viver na alegria. O cristianismo deve ser a religião da alegria, porque o Filho de Deus se fez homem, habitou no meio de nós e morreu na cruz e ressuscitou para nos libertar. Eu vejo cristãos indo uma mensagem aí de mortificação, vamos mortificar, vamos fazer isso. Gente, isso é válido. Mas o cristianismo não é só isso. O cristianismo é a mensagem da alegria, da salvação. Os nossos pecados morreram na cruz. Continuamos cometendo eles, sem dúvida nenhuma. Mas nós podemos ser perdoados por esses pecados mediante o sacrifício dele no alto da cruz. A morte não tem mais poder sobre nós. Eis o porquê do motivo da nossa alegria. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho único ao mundo para morrer por nós. E mais, ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Quer maior alegria do que essa? Ou seja, depois dessa vida, depois que chegar o término dessa vida neste mundo, eu não vou morrer, eu vou ressuscitar para a vida eterna. Isso tudo foi possível graças ao sacrifício dele. Portanto, paremos de ver a vida como um grande sacrifício. De modo nenhum, nos alegremos com a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de esperança, de paz e de amor. Porque é esta a mensagem que ele pregava há 2000 anos atrás nas terras de Israel. Nos vemos amanhã na celebração das 9h30, na missa, na Santa Missa. E aqui retornamos na próxima segunda-feira. Um bom final de semana, que Deus os abençoe. E até segunda, se Deus quiser. Tchau!